isso, assim, Deus. porque assim, existem muitos esquizofrênicos. E o que é esquizofrenia? Vamos lá. A esquizofrenia é a psicose. Psicose é quando você rompe com a realidade e você começa a acreditar numa realidade paralela que só é real para aquela pessoa. Sim. Esquizofrenia, ela é aquela pessoa que começa a achar que tem uma grande trama, tem pessoas que falam dela, ela ouve, ela tem alucinações auditivas, pode ver coisas e também tem a ideia delirante. O que é a ideia delirante? O delírio é acreditar numa história que só faz sentido para aquela pessoa. Então, por exemplo, está vendo uma televisão, aí falou alguma coisa lá na televisão. Aquela pessoa fala, isso foi para mim. Isso foi para mim. Eu, quando fazia residência no IPUB, que é da Federal, eu tive um paciente internado na enfermaria pública que ele começou a perseguir a Bruna Lombardi, na época que a Bruna Lombardi estava no auge, mas no auge. E aí ele dizia que a Bruna falava com ele. E aí ele soube que a Bruna Lombardi foi para o Sul gravar uma minissérie, alguma dessas minisséries que ela fez. Ele foi de ônibus até lá, para encontrar com ela, pedir para ela parar de expor a vida dele lá. Então, a gente teve que avisar, porque ele estava perseguindo ela. Não era para fazer nada, era para pedir que ela parasse na novela de citar ele, expor ele. Isso é o delírio. Ele acreditava nisso. Ele realmente acreditava nisso. E aí, a medicação? O que é? Antipsicótico. É? Antipsicótico. Existe medicação antipsicótica. O que ele O faz? antipsicótico, o que acontece na esquizofrenia ou na psicose? Né? Um excesso de dopamina. O excesso de dopamina, no TDAH, você tem a dopamina, falta. então... O excesso de dopamina faz você romper a fronteira da realidade. Alguma droga faz Todas. isso? Todas? Você não vê, por exemplo, você pega uma... Eu tomei a ayahuasca, ela rompe? Sim, rompe. Nossa, como, por exemplo, uma rave. Sei. Que a garotada pá, música e MD. Chega uma hora que eles estão delirando. Quantas vezes você vai a uma rave, você vê aquelas pessoas meio que... vendo coisa, vendo coisa e como se tivesse coisas no corpo. Quase com duende, né? Exatamente. Então, isso é excesso de dopamina. Rompe. A grande diferença é que o esquizofrênico, ele não tem isso porque ele está se drogando. Porque o cara que está se drogando, ele pode ter isso naquele momento de intoxicação. O esquizofrênico, ele tem isso porque ele adoeceu disso. Né? Ele já veio assim, em algum momento, com esse metabolismo maior para a dopamina, aquilo é o gatilho, com algum gatilho abre. Esse menino lá de Sergipe era um esquizofrênico crônico, né? Que todo mundo conhecia e que, claro, muito difícil um esquizofrênico, uma família que não tem condições, o sistema de saúde realmente não dá conta de você fazer a medicação sempre. Acontece que ele para de tomar. Existe hoje uma medicação que se chama Invega Sustena, que você dá, aquilo vale por um mês. Aquilo vale, nos Estados Unidos tem que vale por 3 e vale por 6. Caramba. Então, para uma pessoa, porque o Invega pode ser usado até para algumas outras coisas, pessoas que estão muito tensas, mas assim, em doses pequenas. Para o esquizofrênico, você pode tirar ele desse surto, desse delírio, fazendo uma injeção, que ele vai ser certamente medicado. O que acontece? A família não consegue dar. Aí ele quer beber, ele suspende o remédio. Aquilo fica crônico. E aí ele começa a falar as besteiras de novo. E a polícia não é treinada para isso. Isso é um absurdo. Porque uma pessoa que está falando uma coisa sem pé, sem cabeça, é mais perigoso para ele do que para os outros. Entendeu? Não adianta bater, não adianta Não fazer adianta. nada. Então, provavelmente, a polícia chegou, deita, se rende. Ele devia estar achando, tipo assim, agora esse pessoal vai me matar. Ele que devia estar morrendo de medo, tentando fugir dali. E aí foi dado como o quê? Resistência à prisão. Ele só estava sem capacete. Tudo bem, as pessoas, não, Bia, mas não é assim, sem capacete não dirige, ok, mas você aborda uma pessoa sem capacete, vê que a pessoa não fala nada com nada, a pessoa está apavorada de te ver, você vê, ele não está armado. Primeiro você tenta, tipo assim, que dia é hoje? Você está com medo de quê? O que houve? Se ele começa a falar coisas, você fala, gente, essa pessoa, né? Tipo assim, pelo contrário, conduz essa pessoa à sua casa.
Né? Porque acontece isso. Hoje em dia acontece muito, não esquizofrenia, pessoas que têm ataque de sonambulismo com Zolpidem, com o remédio mais vendido hoje no Brasil, que é o Xilnox. Aquele é um hipnótico, gente. Aquilo é o Boa Noite Cinderela. É mesmo. Algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas tomam e são capazes de descer, fazer atos sonambulismo. E depois não lembrar nada. Nada. Tem muitos casos. E no caso desse cara, colocaram ele dentro da viatura e Não, colocaram aquilo gás, foi botaram, aquilo eu achei de uma perversidade. Fizeram uma câmera de gás na traseira da viatura, aí colocaram ele lá dentro, o cara jogou a bomba de gás lacrimogênea e fechou. Ele tentando sair. Ele Por tentando que sair. ele estava tentando sair? Porque provavelmente, dentro do delírio dele, ele falou, agora vão me pegar, agora vão me matar. Ele devia estar achando coisas horrorosas, entendeu? Não, ele estava muito mais com medo. Por exemplo, um psicótico pode matar alguém? Pode. Mas, estatisticamente, o psicótico mata muito pouco. Matar na tentativa de fugir. Mas se ele um dia fizer isso, ele vai matar achando que você vai matar ele primeiro. Entendi. Entendeu? Teve um caso daquele médico, um endoscopista, um gastro bem famoso no Rio de Janeiro, o Rocco, que ele era um paciente, ele conhecia a família, e aí ele foi no consultório, esse menino usou drogas, abriu um quadro de esquizofrenia, e aí estava sumido. Um dia ele bateu lá no consultório do Rocco, que era o médico da família, falou, doutor, o senhor para tudo aí, porque o senhor tem que me ajudar. O Rocco estava atendendo, olha, eu não posso agora. Não, mas o senhor tem que me ajudar. Botaram um chip dentro de mim e o senhor vai tirar com essa endoscopia. Não é assim. Aí o Rocco ainda falou, olha, você está tomando seus remédios? Onde está sua médica? Não, doutor, estou falando sério, o senhor vai tirar isso de mim. Ele falou, tá, volta amanhã. O que aconteceu? Ele saiu, pegou um revólver, entrou, você vai tirar agora. Aí o Rocco falou assim, deixa eu acabar essa pessoa. Não, tira essa pessoa, porque eles vão me matar, eles vão acionar o chip e vão me matar. E ele atirou no Rocco. Meu Deus, cara, que doideira. Então, assim, mas isso é um caso, não é a regra. É a exceção. A história que ele criou era muito bizarra para acontecer isso. Exatamente. Então, o que eu digo sempre, você está diante de uma pessoa delirante, não queira convencer que o delírio não existe. Porque a dopamina está jorrando ali, até você fazer uma medicação que você baixa aquela dopamina, para que ele comece novamente a raciocinar dentro de uma lógica, que é a nossa lógica predominante, demora um pouquinho, demora alguns dias. Né? Então, o que acontece? Ele provavelmente viu a polícia, apavorou, mas não porque devia nada. Claro. Porque na cabeça dele, o grande... Exatamente. Você já atendeu algum paciente? Já. E eu nunca falo contra, não existe. Mas, por exemplo, que história que te falava assim? Por exemplo, eu tive um que chegou... Não, nunca o delírio estava comigo. Isso era uma coisa boa. Graças a Deus. Porque eu também nunca eu confrontei. Tá. Eu fico pensando, se o Rocco estivesse lá, eu faria um remédio. Falei, você vai ter que tomar esse remédio aqui para eu fazer endoscopia. Eu faria aquele remédio, já ia começar a fazer efeito e fazia endoscopia depois. Exato. Eu só preciso que você fique 4 horas sem líquido, senão você pode broncoaspirar. Não vou te abrir sem anestesia. Exatamente. Né? Entendeu? E dava tempo de eu me comunicar com a família. Mas a gente não pode falar isso porque cada um tem a experiência da sua área. Mas as pessoas têm que ser treinadas para isso. Porque essas pessoas estão em vários lugares. Mas as experiências que você teve, o que eram as histórias? Teve um que chegou e sentou, tive vários. Sentou e falava assim. Eu falei, você não vai falar? Aí eu falei, quer papel? Está cheio de agentes infiltrados debaixo do sofá. Tinha um sofá atrás. Eu falei... Aí começamos a nos comunicar pelo papel. No mundo dele. Sim. Aí chegou uma hora que eu falei, fica calmo, eu vou preparar uma injeção, porque isso vai te dar mais força para sair daqui se eles te verem. Existe isso? Existe. Fiz. Uma semana depois ele voltou. Ele falou, é incrível, né? Você conseguiu. Não tem ninguém aqui hoje. O que você fez? Não, depois eu chamei a polícia e pedi para que todos se retirassem, porque estava me atrapalhando também. Uns 15, 20 dias depois, quando o remédio fez todo efeito, aí ele falou, que coisa louca aquilo que eu pensei.
Naquele dia eu vi. Ele consegue ter consciência? Depois, então, sim. Sim. Nossa, o cérebro é muito louco, né? De você... E olha o que uma substância faz. A mesma dopamina que faz a inquietação, a falta dela, né? O excesso... Por isso que as pessoas intoxicadas de droga falam coisas que a gente fala. Esse cara tá falando nada com nada. E eu tô tentando fazer uma relação até com o sonho, né? Porque no sonho você tá vivendo uma coisa, você tá acreditando naquela loucura que seu cérebro criou todo. Já aconteceu de você acordar suado, assustado e falar... Ah, tá, beleza. Mas naquele momento, durante aquele trecho do sonho, você tava vivendo... Aquilo é uma verdade. Tá rolando dopamina também, será? O sonho pode rolar até noradrenalina pelo susto, né? Agora, você vê, um deprimido não sonha. Não sonha? Não. Quanto maior a depressão, não sonha. Porque o sonho é produzido na fase REM do sono. E para você entender, um sonho é um... Mecanismo? Não. Um curta-metragem. Em que teu cérebro faz o script, o roteiro, escolhe os atores, faz a fala, faz cenário, faz trilha sonora. Cara, do zero. Para você fazer isso, teu cérebro tem que estar saudável. Entendi. Concorda? Então, assim, um dos sonhos mais emocionantes e que falam a favor de saúde cerebral é sonhar que tá voando. Por quê? Porque é um dos sonhos que primeiro você tem que fazer o corpo sair e voar, porque a pessoa se sente voar. Se imaginar voando. Não, você se vê voando. E é mais louco, eu tive esse sonho 3 vezes, é maravilhoso, você não quer acordar. É muito bom, E eu me lembro que quando eu via alguma coisa lá embaixo, eu falava, interessante. Aí eu baixava, eu fazia um fluxo assim no corpo, ai, que lindo, né? Aí quando tinha uma confusão, eu falei, vou subir. Subia. É uma coisa deslumbrante. Então, assim, o sonho é uma grande criação. Agora, a gente tem que prestar atenção que se você só tem pesadelos e pesadelos que você acorda assustado, existe uma grande chance de você ter uma alteração do sono que se chama apneia noturna. É o lance de faltar oxigenação. São pessoas que quando dormem, porque a língua é uma coisa enorme. A língua ela não é essa coisinha. Não, ela tem uma base aqui atrás que quando você está dormindo e você relaxa, dependendo da posição, ela pode tampar a entrada da traqueia, que leva ar para os pulmões. Por isso que dormir de barriga para cima, com alguém que está com sobrepeso, é quase certo que essa pessoa vai roncar e vai fazer apneia. Entendi. Tá? Então, ou se você bebe muito, aí quando você vai dormir, está todo relaxado, a língua aqui, interrompe o fluxo. Então, falta oxigenação ao cérebro. E é durante a noite que o cérebro refaz toda a sua memória, que produz dopamina, que produz serotonina, que tem todo aquele metabolismo, né? Bota as coisas no lugares para organizar todo o seu dia. Se você começa a ter grandes pesadelos e acordar com aquela sensação de... Sabe? O teu cérebro produz um pesadelo para te acordar, para você respirar. É uma função. É uma função. Porque você acordaria num sonho bom? Não. Ele tem que fazer alguma coisa, um terror, para você fazer... Aí você... Olha que louco isso. É louco. Então, se você tem esses sonhos constantes com essa sensação de... Você tem que fazer um exame chamado polissonografia. É engraçado, faz muito tempo que eu não tenho pesadelo. E tinha uma época que tinha muito pesadelo. Você lembra do último pesadelo, assim? Do último pesadelo? Acho que eu não lembrei do último sonho. É mesmo? É verdade. Perigoso. Mas você lembra se sonhou? Eu lembro que eu sonhei. Mas você não lembra o que sonhou? O que eu sonhei, não. Tudo bem. É? Tudo bem. Não tá Tem gente ruim. que não sonha? Tem gente que não sonha, tem gente que não lembra, sabe que sonhou e não sonha. Porque a gente sonha. Por exemplo, quando você o sono tem várias fases. Quando você deita e tá naquela, tô dormindo, tô acordado. Vigília. Que de vez em quando você tem a sensação que tá caindo, ainda faz assim. Isso é uma fase. Depois você vai entrar numa fase REM, você vai sonhar ali, Depois você aprofunda o sono. E você vai fazer uma nova fase REM um pouquinho antes de acordar. Se você acorda logo em seguida do REM, você lembra. Lembra. E geralmente, uma hora antes de você despertar, você ali novamente tem uns sonhos, assim. Esse você lembra mais.
né? Mas tem que ter cuidado, porque pessoas que têm muito esses pesadelos, assim, acordando e suando, em geral, é uma defesa do cérebro para manter sua oxigenação. Faz todo sentido. Mas o lance de aquele papo, não pode acordar sonâmbulo, é verdade ou é mentira? Já ouviu isso aí, né? Não, você não é que. Não, você não pode sacudir a pessoa. Não, você tem que ir conduzindo. Exemplo, a pessoa levantou, começou a andar, indo para a sala. Você não pode chegar, acorda. Não, você tem que. Porque você pode, veja bem, você pode acordar essa pessoa com tanta ênfase que essa pessoa não sabe que está sonâmbula. Ela pode tomar um susto e ter uma reação impulsiva. Entendi. Confundir você com sonho. Entendi. Não é que ela morra, nada disso. Não, tá. Não tem nada disso. Não é que nem comer leite com manga. Pode até tomar suco de manga com leite, se quiser. Meu pai falava que não podia, depois que comer, olhar pro espelho. Não, a minha avó falava que quando tinha relâmpago tinha que tampar os espelhos. Tinha isso Você também. Tinha isso? E se você fizesse careta quando estivesse ventando, você ia ficar com aquela careta. Torto, isso mesmo. A minha mãe fala que não pode tomar banho depois de comer. Ah, dava indigestão. Ela dizia. Você não pode fazer exercício físico. Assim. Exato, né? Só tomar banho pode. Tomar você banho vai fazer pode. no banho que é exatamente. Agora, se você vai correr maratona no banho... Você desvia o sangue para digestão depois que você come. Então, você não pode fazer muita atividade, senão falta fluxo. Como a gente chegou no sonho mesmo? A gente tá falando do que agora? Meu foco também foi embora. A gente tá falando de pesadelo. Qual a pergunta que foi? Eu fiz a pergunta, foi sobre a situação do rapaz. Tá. Que foi preso. Não, surreal. Eu falei assim, o mínimo assim, que a gente tem que pedir é que as pessoas que lidam com o público, principalmente policiais, seja quaisquer de qualquer forma, ter o mínimo desse conhecimento, né? Porque aquilo foi muito... Não consegui ver mais de uma vez. Uma sucessão de erros que... Não, aquilo foi muito, eu nem muito... vi, porque eu também não consigo Muito, ver. Foi muito, assim... ele botando a perna para fora, pedindo para sair. Cara, jogar Nossa. Foi muito triste. Muito triste. Eu quero crer que esse policial não fez isso por diversão. Porque senão a gente está diante de um psicopata. Exato. Que não pode ser nada que lide com gente. Eu quero crer. Porque... Muito...